Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 30 de História. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre os reflexos dos conflitos na atualidade. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer alguns movimentos que surgiram e permaneceram ao longo do tempo como consequências da colonização e do povoamento. Nós também vamos identificar a influência dos imigrantes que deram origem à economia catarinense. Então, para início de conversa, no decorrer das aulas anteriores, nós vimos que os conflitos sempre existiram e sempre fizeram parte da vida do ser humano. Os conflitos eles podem refletir por anos e até mesmo por séculos em uma cultura. Veremos na aula de hoje as marcas deixadas aqui em Santa Catarina, o que refletiu será devido a esses conflitos, antigamente. Então, os conflitos sociais na atualidade. Hoje existem muitos movimentos de luta social que unem para lutar pelos seus direitos, não só em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil existem esses movimentos, pessoal. Em Santa Catarina surgiu um movimento específico que se chama o Movimento dos Atingidos por Barragens. São trabalhadores rurais cujas terras estão sendo ou serão desapropriadas e alagadas por reservatórios de água ou das barragens, que foram construídas pelo Estado de forma irregular. Podemos encontrar também pessoas que lutam pelo direito à moradia, que é o caso do movimento dos sem-teto. Muitos movimentos foram surgindo ao longo da colonização do Brasil, assim como no estado catarinense. Então, nós vamos ter o movimento das barragens, que surgiu basicamente aqui em Santa Catarina, que vai defender a questão do direito da propriedade, porque ao mesmo tempo que foi surgindo a colonização, que foram desbravando e criando até mesmo as cidades, foram desmatando, foram destruindo a natureza. Então, essa retirada dos minérios, a abertura de estradas, a mudança de cursos de rio, tudo isso refletiu na vida cotidiana do ser humano. Então, foi necessário, criar movimentos que defendessem a questão do meio ambiente, a questão dos indígenas, a questão dos negros mesmo. Então, a gente vai ver cada um pouquinho de cada um, que reflete nos dias atuais. Desses movimentos, o mais conhecido no estado e no país mesmo é o movimento do Sem Terra. Ele surgiu lá na década de 1980, e reúne, no caso, os trabalhadores rurais sem terra para plantar. Ele tem como objetivo principal pressionar o governo para fazer ou ampliar uma reforma agrária, uma reforma no qual o sistema de distribuição de terras no país, que todo mundo, segundo eles, tem direito a ter uma propriedade, tem direito a ter uma casa, uma moradia. Então, esses são os preceitos que esse movimento defende. E dentro desse movimento, se vocês perceberam, tem grandes noticiários que trazem sobre o movimento sem terra. Eles geralmente fazem acampamentos, digamos assim, com lona. Então, a lona preta, ele é mais que uma barraca, ele é um rito de passagem, ele é um símbolo que está presente na transição entre o acampamento das famílias sem terra e ele é um símbolo, no caso, de luta mesmo da reforma. Porque no nosso país ainda existem 120 mil famílias que utilizam esse sistema, que ficam acampadas em todo o Brasil. A lona preta ele é um retrato de luta cotidiana do movimento contra o latifúndio, contra as pessoas que têm grandes propriedades de terra e as injustiças sociais que existem em nosso país. Então, esses são os principais motivos que o movimento do Sem Terra,
realiza, é a busca, no caso, para que todas as pessoas tenham uma equidade, no caso, tenham locais de moradia e de dignidade também de vida. Nós temos aqui um modelo de um assentamento do MST, que vai demonstrar a questão da lona preta, das pessoas que ficam ali acampadas, né, reivindicando um direito de uma terra para tanto morar também como uma terra para plantar, porque eles são, na sua grande maioria, agricultores, né, então eles precisam de terra para trabalhar e também para gerar uma renda para eles. E dentro desses movimentos também a questão do desbravamento das terras catarinenses. Após o assinado um acordo lá em 1916, ele definiu as fronteiras entre o estado do Paraná e de Santa Catarina. Vocês lembram mais ou menos desse confronto? O que aconteceu? Era a Guerra do Contestado. Mas, em 1916, houve esse acordo entre os estados. No caso ali, o governo catarinense ocupou-se das terras que lhe pertenciam, já eram as terras catarinenses, né? E o estado de Santa Catarina também adquiriu uma extensão territorial que ainda mantém. A extensão territorial do nosso estado, ele é de 95 mil quilômetros quadrados, na área que foi definido e permanece atualmente como a do nosso estado. E essas áreas, no caso, né, de mata ali, a gente pode citar a região de Mafra e de Porto União, elas não estavam tão isoladas do restante do estado e já apresentavam uma colonização e povoamento, já existiam os índios lá, certo? Então já haviam também outros imigrantes que estavam naquela redondeza, mas a sua grande maioria eram os índios. Já a situação era diferente no que diz respeito às regiões, né, abrangidas nos municípios de Joaçaba e Chapecó, lá no oeste catarinense, no oeste do estado, que era uma área muito pouco povoada. Até existiam também a questão de índios, de imigrantes europeus, mas era ainda uma área de mata muito fechada. E lá no ano de 1917, então o governo estadual, ele criou os municípios catarinenses de Mafra e Porto União, Cruzeiro, que é a atual Joaçaba, Chapecó, foram esses municípios que foram criados nessa década ali. E o objetivo principal era de colonizar essas regiões o mais rápido possível, fortalecer a economia e também estabelecer novas comunicações. A gente sabia que nessa época a comunicação era bem difícil, era bem precária. Não tem a tecnologia que nós temos hoje, então geralmente era qual comunicação? A do rádio, a questão de cartas e oralmente devido aos tropeiros que estavam abrindo aí nas novas rotas aqui dentro de Santa Catarina. A região conhecida como oeste do estado, ele faz fronteira com a Argentina e estava muito distante da capital do estado, que é a cidade de Florianópolis. Então, a área, né, ou desterro, como era conhecida na época. A área que se mantinha bastante isolada e a vida era muito difícil para as populações. Quase não haviam estradas e os meios de comunicação eram precários. As distâncias para percorrer também eram muito grandes. Se as estradas eram ruins, né, imagina os meios de transporte, que ainda se mantinham dentro dos cavalos, das mulas e dos burrinhos que as pessoas tinham na época. E qual será que era a solução, então, para essa região? A criação, no caso dos municípios de Joaçaba e Chapecó, logo introduziu as modificações na região. Uma das modificações foi a questão da criação de paróquias que movimentavam a vida religiosa. Então a gente sabe que os europeus vinham com aquela ideia do cristianismo, do catolicismo, então logo eles, além de formar pequenas vilas, o objetivo principal também era de formar paróquias de pequenas igrejas para catequizar aquelas pessoas que ali viviam. Quanto ao ensino, logo as escolas também, que eram geralmente particulares, elas eram mantidas, né,
e também acompanhados pelos colonizadores, que atendiam a população escolar. Então, as escolas surgem do movimento também das igrejas dentro das regiões. Geralmente, os padres se tornavam os professores, tanto dos indígenas como da população em geral, essa mistura, a miscigenação do povo brasileiro. Do português, casava-se com uma índia, nascia um brasileiro, nascia um mestiço, que assim era conhecido, e essas crianças também iriam precisar de escola, iriam precisar aprender situações de vida que eram de antigamente. Então, ali foi surgindo uma modificação. Além da criação desses municípios, também foi movimentada essa questão religiosa que deu origem a essas 2 cidades aqui no estado. E tudo, pessoal, ele tinha como objetivo a criação de uma nova situação social também, de aproximação entre a região oeste e também as outras áreas da região catarinense. Isso não se fez de uma hora para outra, tá? Então ele demorou tempo, né? Então foi aos poucos, sucessivamente, que foram criando esses novos hábitos, essas novas colônias, esse novo modo de viver ali nessas regiões. Já no ano de 1929, o governo do estado já tinha um governador que se chamava Adolfo Konder, e que ele, com a sua grande comitiva, fez uma viagem ao oeste dessas regiões ali de Chapecó, Lages. E ele foi muito importante essa visita, pois ele foi a primeira visita e também a primeira autoridade a visitar essa região que estava sendo colonizada. Essa personalidade catarinense, ele foi um advogado, jornalista e ele era natural do Vale do Itajaí, da cidade de Itajaí. Ele foi o governador de Santa Catarina lá no século XX, o Adolfo Konder. E essas áreas, no caso, elas tinham sido inicialmente habitadas pelos índios. Mais tarde passavam-se por ali o caminho das tropas, que saindo do Rio Grande do Sul, cruzavam também a região de Chapecó, antes de atingir Curitiba, no Paraná, e Sorocaba, no caso, na cidade de São Paulo. Então, ele era uma rota, ela era um caminho para seguir para outras cidades. Também ocorreu também um povoamento com outras características, que teve uma importância econômica na região. As fazendas que começaram a se criar, a criação mesmo de gado, de animais mesmo, de corte, da carne mesmo que é consumida até hoje. E também da exploração da erva mate, que também é uma matéria-prima bem característica dessa região, até nos dias de hoje. Então, nós temos aqui uma atração, né? Não haviam caminhões, nem carretas, nem, digamos, um avião que pudesse transportar carga, nem um container, digamos assim. Então, como que era feito o transporte, né, da erva mate? Era por tração animal. Tinha uma carroça, o homem colocava toda aquela erva mate e transportava durante ali a região de Joaçaba, de Chapecó. Então, essa já começava a modificar a vida econômica das pessoas que ali viviam nessa região do oeste catarinense. Mesmo assim, ali no início do século XX, toda a área de Santa Catarina, ela necessitava aumentar a sua colonização e povoamento. Isso só vai ser possível após o término do conflito do contestado, no ano de 1916. Mas agora era feito um povoamento diferente de antes, outras regiões com as outras regiões também do estado. O governo aqui de Santa Catarina, então, decide ceder terras devolutas. O que eram as terras devolutas? Eram as terras que eram do governo, para companhias colonizadoras. A forma de pagamento era a construção das estradas. Então, quem fosse morar lá, se fosse um rico fazendeiro que veio de uma outra região, então o governo cedia aquele espaço, ele poderia plantar, ele trazia toda a sua família,
teria com certeza escravos para trabalhar naquele local, mas ele tinha a obrigação de criar uma vila e também de fundar estradas, né, que dessem acesso a outras regiões ali do oeste do estado. E o povoamento ele vai sendo feito pela vasta área, atingindo também a região do Rio do Peixe, que contava com os benefícios no caso da estrada de ferro que foi construída. O que era a estrada de ferro, pessoal? A gente trabalhou sobre a questão do transporte ferroviário. Então, uma estrada de ferro era uma ferrovia que ali passava. Já haviam trens, né, na época, porém a maioria, né, das pessoas usavam a questão de animais como meio de transporte. Então, o trem não era tão acessível na época, não era para todo mundo, digamos, usar, não era como hoje a gente tem o ônibus, a questão de um transporte coletivo. Então, haviam os trens, mas não era coletivo, não era assim para todo mundo, não era acessível para todo mundo. Todo esse povoamento e colonização catarinense vai ser a partir de migrações internas, das movimentações das populações vindas, né, imigrantes vindos do Rio Grande do Sul, que começavam a se instalar ali nessa região. Então a gente também tem uma imagem ali. Qual que é a divisão de Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Então ali a gente vê uma ponte. Então a gente sabe que é a divisa entre os estados. E essa divisa também permitiu com que os imigrantes, os migrantes ali do Rio Grande do Sul atravessassem e viessem parar na parte de Santa Catarina. Também logo surgiu empresas colonizadoras, né, que começaram a obter do governo catarinense enormes áreas de terra e permissão também para instalar projetos de colonização. Grandes fazendas também eram compradas por esses fazendeiros, no caso. Então ali também eles têm a propriedade para criar, mas também poderiam produzir, né, diversos erva mate, a questão da pecuária, de produção animal, de plantio também, o trabalho com a agricultura era permitido porque o governo, né, de Santa Catarina permitiu com que esses empresários da época colonizassem essa região. E o território de Santa Catarina, ele recebia, né, as populações vindas do Rio Grande do Sul, que na sua maioria eram também descendentes de imigrantes estrangeiros, em particular os italianos. E à medida em que a colonização aumentava, que haviam mais pessoas, haviam mais famílias ali, novos municípios eles foram criados em todas as regiões catarinenses. Mas as principais ali eram do oeste, que estava vulnerável a essa área. Então era importante sim ter uma colonização efetiva aqui no território catarinense. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham feito pequenas anotações e vamos para a nossa atividade de hoje, pessoal. Até a próxima aula!